Bem-vindo ao canal A Bíblia Falada. Mergulhe na Palavra de Deus de um jeito novo. Curta, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum capítulo. Sua jornada começa agora. Êxodo, capítulo 26. Farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido, pano azul, púrpura e carmesim, com querubins de obra artística as farás. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados e a largura de cada cortina de 4 côvados. Todas as cortinas terão a mesma medida. 5 cortinas estarão unidas uma à outra e as outras 5 cortinas unidas também entre si. Farás laçadas de pano azul na borda da última cortina de uma série e da mesma maneira farás na borda da última cortina da outra série. Farás 50 laçadas numa cortina e 50 laçadas na extremidade da cortina que está na outra série. As laçadas estarão contrapostas umas às outras. Farás também 50 colchetes de ouro e ajuntarás as cortinas uma à outra com os colchetes, e será um só tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabra para servirem de cobertura sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados e a largura de cada cortina de 4 côvados. As 11 cortinas terão a mesma medida. Ajuntarás 5 cortinas separadamente e 6 cortinas separadamente, e dobrarás a 6ª cortina na frente da tenda. Farás 50 laçadas na borda da cortina que está na extremidade de uma série e 50 laçadas na borda da cortina da outra série. Farás também 50 colchetes de bronze e meterás os colchetes nas laçadas e ajuntarás a tenda para que seja uma só. E o restante que sobrar das cortinas da tenda, a meia cortina que sobrar, penderá por detrás do tabernáculo. Um côvado de um lado e um côvado do outro lado, que sobrar no comprimento das cortinas da tenda, penderá dos lados do tabernáculo para o cobrir. Farás também uma cobertura para a tenda de peles de carneiro tingidas de vermelho e outra cobertura de peles finas por cima. Farás também para o tabernáculo tábuas de madeira de acácia postas em pé. O comprimento de cada tábua será de 10 côvados e a largura de cada tábua de 1,5 côvado. Cada tábua terá 2 encaixes, unidos um ao outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Farás, pois, as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado do sul. Farás 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. E para o segundo lado do tabernáculo, ao lado norte, 20 tábuas. E as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E para a parte posterior do tabernáculo, ao ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo na parte posterior, as quais estarão duplas desde a parte inferior e unidas igualmente até a parte superior num só anel. Assim se fará com ambas para os 2 cantos. Assim serão 8 tábuas, com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Farás também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do lado posterior do tabernáculo para o ocidente. A travessa central, no meio das tábuas, passará de uma extremidade à outra. E cobrirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas para a colocação das travessas, e cobrirás de ouro as travessas. E levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Farás também um véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido.
de obra artística se fará com querubins. E o porá sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro, seus ganchos serão de ouro, e fundirás para elas 4 bases de prata. E pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e meterás para dentro do véu a arca do testemunho, e o véu vos fará separação entre o santo lugar e o santíssimo lugar. E porás o propiciatório sobre a arca do testemunho no santíssimo lugar. E porás a mesa fora do véu, e o candelabro de fronte da mesa, do lado sul do tabernáculo, e porás a mesa do lado norte. Farás também para a entrada da tenda uma cortina de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, de obra artística. Farás para a cortina 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro. Seus ganchos serão de ouro, e fundirás para elas 5 bases de bronze. Gostou? Então curta, inscreva-se e não perca o próximo capítulo. Assista agora ao nosso vídeo recomendado e continue explorando a Palavra de Deus.